No 27º dia de guerra, Israel avança na contraofensiva contra o Hamas. O exército israelense completou o cerco à cidade de Gaza com soldados posicionados em áreas significativas da região. A informação é da Força de Defesa de Israel. O porta-voz da FDI disse que agora engenheiros trabalham para localizar e neutralizar túneis explosivos e outras ameaças que impeçam o movimento livre das tropas. Os detalhes vêm direto de Jerusalém com o enviado especial da CNN Brasil, Américo Martins. As forças de defesa de Israel ampliaram muitos ataques aéreos contra alvos na faixa de Gaza na noite desta quinta-feira. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o chefe do exército israelense e também o porta-voz do Ministério da Defesa disseram que as tropas israelenses já conseguiram cercar totalmente a cidade de Gaza, que é a maior e a principal no território palestino da faixa de Gaza. É também um grande reduto dos militantes do Hamas. Mas, segundo o próprio Benjamin Netanyahu e o chefe do exército, os militantes do Hamas continuam resistindo dentro da cidade, usando muitas armadilhas e também fazendo ataques a partir da rede de túneis que eles têm embaixo dessa cidade. Israel já perdeu 20 soldados nesta campanha, apenas depois da invasão da faixa de Gaza, e promete que as próximas batalhas na faixa de Gaza vão ser muito intensas. É possível que elas sejam também muito sangrentas, pelas características do que serão essas batalhas. Primeiro, vai ser uma guerra urbana. O Hamas vai tentar usar táticas de guerrilha contra as tropas israelenses. Além disso, existe a possibilidade de que muitos reféns estejam nos túneis do Hamas, justamente na cidade de Gaza. E além disso, essa cidade ainda contém muitos civis que não vão mais conseguir fugir para o sul, como as tropas israelenses vinham pedindo, porque a cidade já está completamente cercada, pelo menos em sua periferia. Hoje também, nesta quinta-feira, aconteceu um ataque novamente a um campo de refugiados dentro da faixa de Gaza. É o terceiro dia consecutivo com ataques que atingem campos de refugiado. Neste caso, algumas escolas que são mantidas pela ONU foram, e que estão sendo usadas neste momento, na verdade, como refúgio para os civis, foram também atingidas nesses novos ataques. Ao final do dia, a agência da ONU, que cuida justamente dos refugiados palestinos na faixa de Gaza, informou que já não tem mais combustíveis. Isso quer dizer que eles não conseguem mais mover os seus veículos, por exemplo, para distribuir a ajuda humanitária que tem entrado do Egito para a faixa de Gaza, trazendo água, alimentos e medicamentos. Além disso, não há mais a possibilidade dessa agência continuar operando os seus hospitais, apesar das dezenas de milhares de feridos nesta guerra, a maioria civis. Além disso, também as padarias que fabricam comida e os pães para os palestinos, que são mantidas pela ONU, também não têm mais como funcionar por falta de energia. Vai aumentar ainda mais esse debate sobre a necessidade de entrada de combustível dentro da faixa de Gaza, uma coisa que o exército israelense terminantemente proíbe. Américo Martins, de Israel, para a CNN Brasil. Hora de começar a nossa roda de análise aqui no WW, começar pelo nosso convidado, que é o especialista em relações internacionais e tem acompanhado esse conflito desde o primeiro minuto, né, Urian? Todas essas informações que o Américo traz de uma complexidade maior da situação, seja na campanha militar de Israel, mas em toda essa movimentação, expectativa do que pode vir amanhã com esse anúncio que o líder do Hezbollah tem prometido e uma série de informações que têm chegado, inclusive de envolvimento do grupo Wagner, que foi tão famoso em outro conflito, na guerra da Ucrânia, que estaria ali levando artilharia antimíssil para o Hezbollah com intermediação da Síria. Como é que você está vendo o atual momento do conflito e do potencial de escalada para este outro fronte, principalmente contra o Hezbollah?
Bom, Yuri, boa noite, Thaís. Eu vejo que está tudo muito mais interligado do que a gente imaginava no primeiro momento, numa primeira análise. Porque quando a gente ouviu as primeiras reações dos analistas dizendo que a Rússia não tinha nada a ver com esses ataques ou que o Irã não tinha nada a ver com esses ataques, aí agora começam a aparecer aqueles dados que a gente começa a desenterrar. Como, por exemplo, de pilotos iranianos que foram treinados foram fazer treinamentos na Rússia, ao mesmo tempo em que o Irã ajuda o Hezbollah e o Hamas a se equiparem, a fazerem treinamentos. Está tudo muito mais interligado do que a gente imagina. Em relação ao Líbano também, essa segunda frente que pode ser que seja aberta, eu vejo esse anúncio também como uma reação ao cerco de Gaza, por exemplo, é algo que está interligado. Por quê? Porque ao Gaza ser cercada, você acaba, querendo ou não, abrindo duas frentes contra o próprio Hamas também. Então, essas escaladas, elas estão... A informação ela está muito mais... Eles estão de olho um na informação do outro e estão competindo não só militarmente agora, mas também em relação a esses anúncios. Uhum. E é curioso, vou passar para o Hitchner e depois Thaís também, para que você também possa avaliar, porque é curioso, né? Começando hoje a minha jornada aqui no dia, no fim da tarde, a gente já tinha notícias ali dos Estados Unidos adotando um discurso um pouco mais, se não crítico, mas um pouco mais com um ponto de atenção em relação a como Israel está conduzindo a campanha no terreno, quando Joe Biden é questionado e fala, sou favorável a uma pausa humanitária pela questão da população civil em Gaza. Depois, uma informação que Mariana Janjacome também compartilhou com a gente aqui mais cedo, de que a inteligência americana estava vendo um certo afastamento do Irã e agora a impressão do oposto. Daniel, no fundo, esse conflito é muito complexo, mas eu acho que o Irã tocou no ponto, do quanto as coisas estão interligadas e levando em conta que é um ataque que o Hamas planejou há tanto tempo e quis fazer que fosse um ataque tão chocante, não só pelas atrocidades cometidas, mas por demonstrar esta organização, parece muito difícil que não tenha, de fato, o envolvimento de todos esses outros atores que a comunidade internacional receava que estivessem também envolvidos, né, Hitchner? Yuri, porque as coisas saem do controle, né? Como numa guerra que pode alcançar essa magnitude, que tem tantos fatores ali que são intangíveis, elas não lidam só com ocupação de território, como na guerra Ucrânia-Rússia, mas lidam muito também com sentimentos, rivalidades históricas, etnias, religiões, e tudo isso escapa muito do controle. Então eu fico pensando, por exemplo, como que a Arábia Saudita, principal país islâmico, berço do Islã, com um regime relativamente reformista na sua economia, na concepção de Estado ali, pode lidar com isso, né? Veja, por exemplo, como Mohammed bin Salman está lidando. A Arábia Saudita estava num processo de tentativa de normalização das relações com Israel, todo mundo dando como próximo acordo de Abraão de normalização das relações Israel-Arábia Saudita. Os ataques do Hamas já fazem imediatamente essa normalização se congelar. Isso não foi mais possível. Esse regime que vinha sendo... uma vez eu conversei com uma pessoa que lida muito ali com a Arábia Saudita e ela dizia o seguinte, pode verificar que o Mohammed bin Salman na Arábia Saudita, ele não faz grandes aberturas de uma vez só. Primeiro ele libera as mulheres para dirigir, depois ele libera as mulheres em estádio, depois ele abre aqui, depois ali. Quer dizer, uma medida a cada mês, uma medida a cada 6 meses. E isso vai, de alguma forma, amaciando a sociedade para você não enfrentar grandes resistências internas. Aí você tem uma guerra dessa magnitude, é natural que as sociedades, por mais fechadas que elas sejam, elas reajam também. E elas colocam os governos sob pressão.
É isso que está acontecendo com a Jordânia no momento, que teve que chamar o seu embaixador em Israel de volta para a Jordânia, de volta para Amman. Então, essa pressão criada pelas sociedades civis pode jogar os governos que às vezes não querem mais conflito para uma situação em que eles se veem encurralados, sem alternativa de se envolver um pouco mais. Isso é que é o preocupante de uma guerra, ela sai do controle. Thaís, a gente estava comentando aqui, e logo no encerramento do Prime, você trouxe mais informações nessa mesma linha, né, Thaís, do quanto isso que o Kitchener colocou, da mobilização das sociedades civis, da comunidade internacional, não só das lideranças mundiais, mas das próprias sociedades, aqui principalmente do mundo ocidental, o quanto isso também tem virado um fator a pesar aí no conflito e não necessariamente a favor da vítima do ataque, que foi Israel, que foi atacado pelo Hamas. Olha, a CNN, a gente trouxe informação agora há pouco no Prime que dá conta do seguinte, Joe Biden, Anthony Blinken e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, enviaram recados muito importantes a Israel, duros, dizendo o seguinte, olha, o tempo de vocês eliminarem o Hamas está se esgotando. A crise humanitária pode chegar num ponto sem retorno e há uma percepção de que o apoio da comunidade internacional pode estar começando a ter ali alguns pontos de questionamento e erosão e que Israel não pode perder esse apoio internacional. Então, aqui tem uma informação importante de que os Estados Unidos, e aí as fontes da CNN dizem também que é o seguinte, nos bastidores, então, primeiro tem um alerta para dizer, cuidado, porque a crise humanitária está chacoalhando a comunidade internacional, está abalando a comunidade internacional, há uma pressão fortíssima, inclusive política, em se tratando especificamente dos Estados Unidos, daqui a um ano tem uma eleição que vai ser uma eleição extremamente polarizada, mais do que a última que nós assistimos em 2020. E muito dura para o Joe Biden. Muito dura para o Joe Biden, e daí a CNN traz a informação de que nos bastidores, além do alarde sobre a comunidade internacional, tem dizendo isso, escuta, amigo, o teu tempo está se esgotando. Então, um isolamento de Israel, um possível ameaça, um isolamento de Israel. E aí, Uriah, para jogar para você, isso coloca no escopo ou no holofote a capacidade de liderança de Benjamin Netanyahu neste momento em Israel. É óbvio que, a despeito de todos os problemas passados de Netanyahu, quando vem um ataque como esse, não havia outra escolha para a sociedade israelense. Mas, à medida que essas informações que a Thaís nos traz, de que mesmo o principal aliado de Israel, que são os Estados Unidos, estão questionando a forma como Netanyahu está conduzindo esta campanha, isso é um ponto muito chamativo de atenção e quais consequências que isso pode ter no conflito. É isso, Yuri. Ele está sofrendo pressões por dentro e por fora. Quando a gente olha por dentro, é principalmente por conta daquelas famílias dos reféns. São mais de 200 famílias aí que estão indo constantemente às rádios, às televisões, dando entrevistas, pedindo, até aquelas placas que eles têm levantado naqueles protestos ao longo de Israel, dizendo, tragam eles de volta. Não está escrito libertem os reféns, está dizendo tragam de volta, Sim. Ou seja, a mensagem não é nem para o Hamas, a mensagem é para o governo israelense. O governo tem a obrigação de proteger e resgatar os seus, né? Hoje, inclusive, teve, desculpa te interromper, um protesto que foi feito hoje com camas vazias e com pertences pessoais, principalmente crianças, né? Os ursos de pelúcia que já se tornaram um símbolo, ursos de pelúcia manchados de sangue, já se tornaram um símbolo do terror que foi submetida às famílias e à sociedade israelense, mas esta pressão para que o Israel consiga, que o governo de Israel do momento consiga fazer, antes de tudo, salvar e proteger os seus, né? Que já não conseguiu, diga-se de passagem, pelo ataque. Aí vem essa pressão interna, vem a pressão externa por conta dos Estados Unidos. Acredito até isso que a Thaís trouxe é algo muito estratégico, de haver essa informação de bastidores que é vazada. Por quê? Porque
os Estados Unidos, no primeiro momento, ele se coloca ali do lado de Israel, dando apoio condicional. Foi uma fala do Joe Biden que qual foi a primeira reação? Anthony Blinken vai para Israel, Joe Biden vai para Israel, obviamente também com o objetivo eleitoreiro por trás, porque sofre críticas, inclusive por conta da idade. Então, colocar um presidente de 83 anos em uma região de guerra para mostrar vigor, coragem, disposição, fundamental para uma eleição. Mas é algo também que os Estados Unidos não podem fazer logo explicitamente, puxar a orelha de Israel. Então vem por meio desses comunicados dizendo que os Estados Unidos também estão preocupados com as crises humanitárias, cobrando para poder também não deixar de intimidar aqueles outros grupos, como o Hezbollah, como os outros proxies do Irã, para eles não entrarem. E consequências disso vai depender do resultado. Consequência, se o resultado for positivo, se os reféns forem resgatados, se a baixa de soldados israelenses for menor, pode ser que até o Netanyahu seja perdoado por tudo aquilo que ele estava sendo acusado de fazer antes, corrupção, das falhas da inteligência. Agora, se reforma do judiciário, reforma do judiciário, erosão democrática em Israel. Agora, se o resultado não for positivo, se morrerem os reféns, se muitos israelenses também, soldados, morrerem, aí ele vai ser cobrado por tudo, não só pelas falhas de inteligência também, mas também vão cobrar conta da corrupção e da tentativa de erosão democrática. Daniel Rittner, para a gente arrematar esse primeiro bloco do programa de hoje. Yuri, podemos falar um pouco da situação dos brasileiros em Gaza? Vamos deixar isso para o segundo bloco, sem fazer spoiler. Então vamos... Você quer arrematar mais alguma coisa desse contexto geopolítico? Vamos deixar para o próximo, então. Então